Estamos em mais uma edição do JDU Entrevista e desta vez vamos falar sobre a dependência emocional. Por isso, estamos recebendo a psicóloga Letícia Bode. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, JD1, pelo espaço. E vamos abordar um pouco desse tema que é muito importante. Poucas pessoas entendem realmente o que é a dependência emocional, né? Então, agradeço pelo espaço. Letícia, para começar, o que é a dependência emocional e como ela se manifesta nos relacionamentos? E são só relacionamentos amorosos? Não são só relacionamentos amorosos, né? A dependência emocional, ela é caracterizada literalmente pela dependência do outro, né? Então, assim, eu sempre tô vivendo a minha vida à espera do outro, à espera da aprovação do outro, né? Vivendo a vida do outro, deixando as minhas necessidades de lado, né? O que eu gosto, os meus desejos. Então, eu sempre vou me anulando para me encaixar ou para servir ao outro, sempre. E quais que são os principais sinais de que uma pessoa está vivendo uma relação baseada nessa dependência? Olha, a ausência de autocuidado, né, de se priorizar, você vai se deixando de lado, você vai anulando as suas necessidades, as suas vontades, inclusive os seus pensamentos, né? Muitas vezes você quer conhecer algum lugar e aquela outra pessoa não quer, muitas vezes você gosta de alguma coisa e aquela pessoa não gosta, então você vai deixando, muitas vezes o outro nem pede para que você deixe o que você gosta de fazer, né? Tem alguns relacionamentos que sim, mas muitas vezes logo no início daquele relacionamento, não acontece. E aí você vai se abandonando, você vai se deixando de lado, porque você quer tanto que aquele outro fique com você que a sua vida gira em torno daquele ali, da outra pessoa, né? E aí também acontece, nesse caso, a codependência. Então, assim, eu tenho quem depende de mim. E aí, o que eu faço com isso? Às vezes, eu quero salvar o outro, quero estar fazendo sempre pelo outro, cuidando do outro, então eu também vou deixando a minha vida para cuidar do outro. Então, eu me levo por esse caminho, eu sempre tô indo nesse caminho de esperar que o outro esteja dependendo de mim. A minha vida gira em torno disso e, consequentemente, o do dependente também. O dependente sempre está buscando a aprovação do outro. Então, por isso, muitas vezes, aquele indivíduo, ele estende um relacionamento que já está machucando há muito tempo e ele vai mantendo aquela relação que já vai se tornando uma relação tóxica, né? Por quê? Porque ele quer se manter ali, porque ele se sente seguro, né? E aí, isso vai machucando, e quando o indivíduo se dá conta, às vezes é tarde demais. Muitas vezes, quando a gente está de fora, a gente percebe isso. Mas a pessoa dentro, a pessoa passando por isso, tem como ela mesma perceber? Então, a dependência emocional e a codependência, muitas vezes, dentro de um relacionamento, dentro do casal, muitas vezes eles não querem que as outras pessoas de fora identifiquem isso, né? E aí já entra na questão do relacionamento abusivo, né? Da violência e tudo mais, mas é um assunto bem amplo pra gente tocar em uma outra oportunidade. Mas, às vezes, as pessoas conseguem identificar. A questão é que muitas vezes é uma zona de conforto, é um espaço tão confortável que o indivíduo ele precisa alcançar um desgaste muito significativo. Ele precisa estar em sofrimento para conseguir perceber que só está vivendo pelo outro. E aí é uma situação muito difícil, porque quando o indivíduo chega nesse nível, desse desgaste emocional, já está doendo muito. Ele já está em sofrimento, em muito sofrimento, né? E quais fatores contribuem para o desenvolvimento dessa dependência emocional? São problemas na infância, problemas com a família? Então, a dependência emocional, ela tá muito conectada com o que nós vivemos na nossa infância, né? Então, se nós tivermos uma infância muito difícil, complexa, com vínculos afetivos muito líquidos, né? E não seguros, não protetivos, você tem a tendência de sempre estar ali implorando pelo cuidado do outro,
né? Esperando que o outro te salve e vivendo tudo que você acredita que o outro quer que você viva, muitas vezes, né? Como eu disse anteriormente, muitas vezes não é nem o outro que está te cobrando aquele posicionamento, é você, porque você não se sente seguro o suficiente. Então, se você viveu em um lar desestruturado, teve vínculos líquidos, né, que não te trouxeram esse conforto, esse acolhimento, né, essa segurança para você desenvolver uma autoestima, um autoconhecimento adequado, você vai acabar cedendo a esse tipo de relação. Então, você vai ter dificuldade de se posicionar. Além dos vínculos familiares, né, às vezes traumas dentro dos relacionamentos, né, porque muitas pessoas não têm essa direção, muitas pessoas não fazem terapia, então elas acreditam que elas precisam aceitar tudo. E dentro disso também tá os filmes, né, os contos de fada, né, que a princesa tem que ser assim, assim, assado, que o relacionamento é um complemento, o outro é uma parte de mim, é a tampa da minha panela, é a metade da minha laranja, mas não é. Porque o outro não está ao nosso lado para nos complementar, né? O outro não é um complemento, ele não é uma extensão nossa, o outro é o outro. E eu preciso respeitar o meu espaço, eu preciso respeitar quem eu sou, as minhas vontades, né? Os meus desejos, os meus pensamentos, e entender que o outro ele tá para somar na minha caminhada. Então, muitos vínculos, né, que não são legais, que são conflituosos, né, que são traumáticos, também podem gerar uma dependência. E aí você vai repetindo esse padrão de relacionamento em relacionamento. Por isso a importância da psicoterapia. E qual que é o impacto dessa dependência emocional, tanto na nossa mente quanto no nosso físico? Bom, quando você está dentro de um relacionamento que você é dependente, né, que gera essa dependência, a codependência, que é o contrário também, você acaba vivendo pelo outro, você vai se anulando. Então, tanto mentalmente quanto fisicamente, com certeza você terá prejuízos bem significativos, né? Muitas vezes, eu já escutei isso diversas vezes no consultório, inclusive, você se deixa, você vai se abandonando. Então, você não faz mais exercícios físicos, porque você quer estar ali o tempo todo com o outro, né? Então, assim, você deixa de visitar a tua família, os seus amigos, você não sai mais sozinho para tomar um café, para ir em algum barzinho, em um restaurante com uma amiga ou com um amigo, porque você tá ali com o outro o tempo todo, né? Então, assim, existe um medo, né? Uma insegurança de perder aquilo. É como se a vida não fizesse sentido sem o outro, né? E aí você deposita toda a sua história na mão do outro, como se o outro fosse realmente o seu dono, né? E aí você vai se anulando. Então, os impactos, olha, são gigantescos. Vai depender do tempo que você vai permitir que isso continue acontecendo. E como que a terapia pode ajudar alguém a superar a dependência emocional? E tem algum tipo de abordagem mais indicada para esses casos? Olha, autoconhecimento. Eu acredito que autoconhecimento é a chavinha, né? A partir do momento que você começa a entender as suas necessidades, o porquê, por exemplo, que você se mantém em um relacionamento tóxico, abusivo, a partir do momento que você consegue compreender o porquê que você aceita alguns comportamentos, você começa a virar a chavinha do autoconhecimento, você vai desenvolvendo. Então, você vai entendendo que você também tem defeitos, que você tem qualidades, que você pode e deve respeitar os seus limites, que você não tem que aceitar tudo que o outro impõe ou que o outro fala, né? E que, às vezes, o outro ele vai querer coisas e você não vai querer. E você tem o direito de falar, olha, não tô afim, a gente pode fazer outra coisa? Ou você pode ir fazer o que você quer e eu não vou e tá tudo bem. Então, assim, a gente precisa respeitar os nossos limites, né? Desenvolver esse autoconhecimento, compreender como a gente lida com o outro, com nós mesmos e com o mundo. Quanto à abordagem, eu acredito que você tem que se identificar. Então, assim, seja qual for a abordagem que você escolher para fazer a sua psicoterapia, para ter o seu acompanhamento, tem que ser algo que você se identifique. Que você olha e fala, cara, legal, gosto dessa forma de trabalho, gosto de como a minha terapeuta fala comigo, gosto de como é abordado determinados temas que são difíceis para mim, né?
E nem sempre a gente vai gostar também, mas a gente tem que gostar pelo menos um pouquinho, a gente tem que gostar, né? A gente tem que se identificar com o trabalho, com aquela abordagem, tem que fazer sentido para fazer sentir, é o que eu sempre falo. Às vezes os amigos percebem essa dependência emocional. Tem uma forma deles ajudarem? Tem uma forma deles terem mais cuidado também na hora de falar com essa pessoa? Eles podem ajudar, na verdade? Olha, eles podem. O que não dá é que eu digo, quando um não quer, dois não brigam. Então, às vezes, a pessoa que tá naquela situação de dependência emocional, ela se sente segura naquele lugar. Então, ela não enxerga que ela está vivendo um relacionamento dessa forma, né? Às vezes, um relacionamento abusivo, tóxico. Então, ela não enxerga, ela não percebe. Por quê? Porque é confortável, porque é seguro para ela. Ela se sente segura. É como se realmente... Sabe dependência de álcool e drogas? É isso. Então, assim, eu não vejo a hora de ver aquela pessoa e ficar com ela. É só com ela que eu quero ficar. O meu mundo é ela. Então, ela não percebe. Porque se ela sai desse relacionamento, é como se o mundo lá fora não existisse. E se você parar pra pensar, talvez realmente não exista. Porque ela tá tão fechada dentro daquele mundo que ela não pratica mais exercícios que ela gosta. Ela afastou todos os amigos, já não tem mais amigos, né? Então, assim, ela afastou os familiares. Ela deixou de fazer um balé, uma dança, de fazer pintura, de estar em uma oficina que ela gosta. Ela deixou de tomar o cafezinho da tarde com uma amiga. Então, assim, é difícil, né? A pessoa, ela muitas vezes, ela tem que chegar no auge do sofrimento para ela entender que não tá legal. Só que tem pessoas que vivem isso para sempre, pro resto da vida, assim, sabe? É muito difícil. Então, assim, se é uma amiga que dá, um amigo que dá abertura, que demonstra esse sofrimento e dá abertura para que você pontue, para que você mostre o caminho, faça perguntas. Pergunte, e aí, o que você acha disso? Né? Faça ele pensar sobre. Porque se você pegar e falar, não vai ser legal. Essa pessoa não vai receber essa mensagem de forma ok, de forma leve, né? E acolhedora, amorosa, com a intenção que talvez você tenha. Ela vai receber como algo ruim, né? Como um embate, às vezes até como inveja, tá? Então, assim, é uma situação difícil, né? Tanto para quem tá de fora observando, mas principalmente para quem tá dentro, porque muitas vezes está tão cego dentro daquela relação que não se vê mais, não enxerga o que é legal e o que não é, e vai vivendo aquilo, porque de certa forma tem um mínimo de conforto, mas é o suficiente. E quais são os primeiros passos para a pessoa sair dessa relação? Autoconhecimento, terapia. terapia com certeza. Porque assim, bom, eu sou suspeita de falar terapia, né? Porque além de psicóloga, eu também sou paciente. Então, eu faço terapia desde quando eu comecei a faculdade de psicologia. Então, assim, a terapia, ela desperta. Ela te desperta. Ela te mostra o que é legal, o que não é, dentro de você. Ela abre, ela mostra a estrada. Ela fala assim, olha, você tem esse caminho, você tem esse caminho, você tem esse. Qual você quer? Né? Qual é mais adequado para você hoje? Então, assim, por mais que hoje você escolha um que talvez você não ache tão legal assim, lá no futuro você vai olhar e vai falar, olha, eu não tinha capacidade naquele momento, eu não tinha autonomia o suficiente para escolher outro caminho, foi esse, então eu me perdoo. Então, você vai desenvolvendo o auto-perdão, né, o autoconhecimento, a empatia, né, e você vai se tornando um pouco mais resiliente, né, que é a palavra febre aí que a galera gosta de falar. E aí você vai desenvolvendo a sua resiliência, porque você vai lidando com os problemas, com os conflitos, com as dificuldades de uma forma muito mais saudável, né, e menos agressiva muitas vezes. Letícia, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço, né, primeiramente a você por ter feito o convite e ao jornal, né, pelo espaço. Falar sobre relacionamento é algo muito importante para mim, eu gosto bastante, né, até porque é um foco no meu trabalho. Eu atendo casais também, mas é uma demanda alta para mim e eu adoro, acho super bacana trabalhar isso, principalmente quando você percebe o quanto o paciente está evoluindo, está crescendo, né? E tá
cortando esses vínculos que não são tão legais e é difícil, não é fácil cortar. Às vezes você vai passar 1 ano em terapia para cortar um vínculo. Realmente é assim. Às vezes 2. Às vezes 2, às vezes 5, né? Então, assim, por experiência própria também. Eu também já passei por relacionamentos, assim, já tive um quesinho de dependência emocional. Eu sei como é, né? Então, assim, tanto da vida pessoal da Letícia quanto da profissional, eu tenho experiência para falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, sobre comunicação, acho muito legal. Então, quem tiver interesse, né, dá uma olhada lá no Instagram, é Letícia com TH, Bogue, B-O-G-U-E, tá? E pode me chamar no WhatsApp, 679-8168-8938. É isso, muito obrigada. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.